Durante o século XVIII, dois processos históricos marcaram a história do mundo ocidental e continuam a exercer influências importantes até o presente. Trata-se da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Esses dois movimentos sociais modificaram as estruturas política, social, econômica e cultural do período, influenciando diversos outros movimentos no Ocidente. Um elemento comum entre eles é a influência do pensamento iluminista, desenvolvido por filósofos, pensadores e cientistas na Europa ao longo do século XVIII. O iluminismo foi um movimento que defendeu o uso da razão, a tolerância religiosa, a liberdade de opinião e o fim do absolutismo, regime político que permitia a concentração de poder nas mãos de um único governante. Os intelectuais que participaram desse movimento acreditavam que a razão deveria conduzir e iluminar a sociedade. Assim, eles formularam inúmeras críticas à falta de liberdades individuais da época e ao poder ilimitado exercido pela Igreja e pelos reis. Condenavam também todo tipo de pensamento sem base na racionalidade, como as superstições. John Locke, Isaac Newton e René Descartes são alguns dos precursores do iluminismo. Já no século XVII, defendiam que o uso da razão era uma forma de libertar a sociedade dos excessos do absolutismo. As ideias iluministas se difundiram por toda a Europa e pela América. Os iluministas utilizavam as academias científicas, universidades, cafés, clubes de leitura e casas de particulares para propagar suas ideias. No século XVIII, o pensamento iluminista pôs em xeque o colonialismo britânico na América do Norte. Inspirada pelo iluminismo, a população das 13 colônias americanas passou a criticar as restrições comerciais e o excessivo controle político do governo inglês. Esse descontentamento fortaleceu-se e ganhou mais adeptos após 1763, quando os ingleses resolveram aumentar os impostos das colônias americanas. Os colonos protestaram e boicotaram os produtos ingleses. Nos anos seguintes, as tensões cresceram e os colonos organizaram um movimento pela independência das 13 colônias americanas. A oficialização do fim do domínio inglês sobre as colônias americanas ocorreu em 4 de julho de 1776, com a Declaração de Independência das 13 colônias. A Inglaterra não aceitou a declaração, o que resultou numa guerra na América do Norte. Derrotados em 1781, os ingleses foram obrigados a reconhecer a independência das 13 colônias. Isso deu origem a um novo país, os Estados Unidos da América. Em 1787, foi aprovada a Constituição Americana. Influenciada pelas ideias iluministas, essa Constituição previa a adoção de uma república com poderes divididos, sem espaço para a formação de um regime absolutista. Além disso, estabelecia direitos iguais para todos os cidadãos estadunidenses. Porém, nem todos foram contemplados com esses direitos, já que a escravidão foi mantida nos Estados Unidos. As ideias iluministas de liberdade e combate ao absolutismo também influenciaram os franceses. Em 1789, revoltada com o aumento dos impostos, a população iniciou um movimento, a Revolução Francesa. A revolta popular resultou na instalação de uma Assembleia Constituinte e acabou com o poder absoluto do rei francês Luís XVI em 1791. No ano seguinte, a França foi transformada em uma república. Em 1793, Luís XVI e sua esposa, a rainha Maria Antonieta, foram executados na guilhotina. Uma das principais decisões dos revolucionários franceses foi a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Inspirada nos ideais iluministas, a declaração estabeleceu a liberdade, a igualdade e a fraternidade aos cidadãos franceses. Nos anos seguintes, na França, o governo revolucionário foi abalado por conflitos políticos e sociais e chegou ao fim após um golpe de Estado liderado pelo general Napoleão Bonaparte. Ainda assim, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade defendidos pelos revolucionários marcaram de forma decisiva o pensamento político do mundo ocidental. A independência dos Estados Unidos também influenciou outros movimentos que lutavam por liberdades políticas, principalmente entre as colônias da América Latina. Dessa forma, os dois movimentos tornaram-se grandes símbolos de luta por liberdades até o presente.